Fala, torcida Cruz Maltina, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo cheio de informações do Vasco aqui no canal CRVG News, o seu canal de informações e notícias diárias do Gigante da Colina. As últimas novidades dos bastidores da Colina, escalações, entrevistas coletivas, contratações, tudo sobre o mercado da bola e muito mais sobre o Vasco da Gama você acompanha por aqui. Mas antes disso, inscreva-se e também já ative o sino das notificações para vocês não perderem mais nenhuma novidade e ficar sempre atualizado do que acontece no seu time do coração. E também não se esqueça de, antes de começar o vídeo, já deixar o seu like aqui embaixo, porque o seu like é importantíssimo para o crescimento do canal. Agora vamos lá conferir as últimas notícias e novidades do Vascão no vídeo de hoje. Apesar do bom rendimento, Zé Ricardo quer mais reforços para o Vasco. O Vasco venceu ontem a Portuguesa do Rio de Janeiro por 1-0 e segue invicto na competição. A campanha é muito boa até o momento e a torcida tem se empolgado com este início de campeonato carioca. Apesar da campanha interessante, o treinador Zé Ricardo garante que o elenco ainda precisa de reforços para a disputa de todos os campeonatos deste ano. Ele disse: "Vão chegar novos companheiros. Aumentar a competitividade no elenco é o nosso maior objetivo", disse Zé Ricardo em coletiva após a vitória vascaína. Ao ser questionado sobre a partida de Ulisses, Zé Ricardo voltou a afirmar que serão contratados novos jogadores. Abre aspas, "Já está há 3 anos no profissional, nem considero um menino mais. Já é um rapaz que sabe muito bem o que quer e se dedica muito no dia a dia. Lógico que precisa evoluir, ano passado jogou muito pouco e a continuidade dele vai depender da sua evolução física e de entendimento de jogo. Vem se mostrando um atleta responsável, procura fazer tudo o que a gente pede, a gente cobra para que ele fale mais, está começando a colher bons frutos, mas o campeonato é longo e a chegada de novos atletas vai fazer bem para ele", fecha aspas, explicou Zé Ricardo. Mesmo com dificuldades na partida, o Vasco venceu mais uma pelo Campeonato Carioca. O resultado positivo contra a Portuguesa em São Januário fez o técnico Zé Ricardo afirmar que sua equipe está confiante para encarar o Botafogo no próximo domingo no Estádio Castelão. O gol da vitória Cruz Maltina foi marcada por Nenê em cobrança de pênalti. O vovô vascaíno recebeu elogios do técnico e sua longevidade foi destacada por Zé Ricardo. Abre aspas, "Ele é um ídolo recente no Vasco. A primeira passagem já tinha sido muito boa e nesse retorno mostra toda a sua importância. É difícil até fazer muitos comentários, mas ele merece. Trabalha muito, tem um alto astral que chama a atenção. Deus abençoou ele não ter tantas lesões na carreira e abençoou hoje com esse gol para nossa vitória. Torço para que ele consiga jogar bastante", fecha aspas, disse Zé Ricardo. Mas e aí, vascaínos, qual é a sua opinião em relação à declaração feita por Zé Ricardo em coletiva após a vitória do Vasco contra a Portuguesa pela 5ª rodada do Campeonato Carioca? Comenta aqui abaixo se você concorda ou não com o que ele diz. O Vasco não para em Yuri e tenta a aproximação com o medalhão para o meio-campo. De olho nas oportunidades que podem surgir no mercado da bola, dirigentes do Vasco foram vistos em reunião com quem pode ser o próximo reforço vascaíno. Até agora, o Vasco anunciou 12 reforços visando o decorrer da temporada: Yuri, Thiago Rodrigues, Luiz Cangá, Edmar, Anderson Conceição, Isaac, Vitinho, Raniel, Bruno Nazário, Matheus Barbosa, Getúlio e o Everton foram os nomes oficializados pela diretoria do Cruz Maltino. O próximo pode ser o volante Maicon, ex-Grêmio, informou o jornalista Thiago Asmar, do canal Pilhado. O comunicador disse, abre aspas, "É uma conversa. O Maicon já foi sondado pelo Vasco no ano passado, porém os valores assustaram a diretoria. Os salários no Grêmio eram acima de R$500 mil por mês. Era um salário muito alto para a realidade vascaína. Agora, fontes bem seguras me disseram que Maicon almoçou com dirigentes perto de São Januário", fecha aspas, disse o comunicador. Asmar ainda acrescentou, "Essa é a informação que chegou, ou seja, pode estar havendo uma nova negociação. O Vasco pode estar tentando essa aproximação com o jogador. O Maicon é um volante que se tornou ídolo no Grêmio, foi campeão da Libertadores, Copa do Brasil, é um cara muito querido pelos gremistas", disse o jornalista. Vale lembrar que desde que deixou o Imortal, o volante de 36 anos está sem jogar futebol há pelo menos 6 meses. Desta forma, o medalhão fica desvalorizado no mercado da bola, o que pode ser um trunfo para o Gigante da Colina oficializar uma proposta dentro da realidade. Alguns fatores expostos por Thiago Asmar podem fazer o camisa 8 se aproximar de São Januário.
Pilhado ainda completou dizendo que Maicon é carioca, adora o Rio de Janeiro e gosta da praia do futevôlei. Se o Vasco concretizar uma proposta pelo atleta, provavelmente vai agradar. Isso é algo que se torna meio óbvio quando vemos a relação do Maicon com o Rio. Essa informação, o Vasco estava em um almoço com Maicon, disse Pilhado. Mas e aí, vascaínos, na sua opinião, o volante Maicon seria uma boa contratação para o Vasco na temporada de 2022? Sim ou não? Comenta aqui abaixo e deixa nos comentários a sua opinião sobre o volante. Carlos Brasil fala sobre monitoramento de reforços do Vasco nos estaduais. O gerente-geral Carlos Brasil falou em entrevista ao canal Atenção Vascaínos que o Vasco vai ficar de olho nos estaduais para buscar reforços visando a Série B do Campeonato Brasileiro de 2022. Abre aspas, é um elenco novo e estamos buscando ser o mais próximo possível do que será para a temporada. É claro que estamos olhando para os estaduais. Podemos fazer contratações pontuais para ajudar o Vasco, fecha aspas, explicou o executivo vascaíno. O meia Rafinha, que se destacou contra o Cruz Maltino no último domingo, se colocou à disposição para negociar com o Gigante da Colina. Abre aspas, o Vasco é gigante, a torcida arrepia, quem não gostaria de atuar por lá? Mas no momento meu foco é total no Madureira e na nossa participação no estadual, fecha aspas, disse o meia para o site Vasco Notícias. Diante disso, o Vascaíno.net entrou em contato com Carlos Brasil e questionou a respeito do meia. O executivo não respondeu diretamente sobre o apoiador, mas garantiu que o Cruz Maltino está observando diversas possibilidades. Vários jogadores estão sendo monitorados, afirmou Carlos Brasil. Enquanto observa jogadores pelos estaduais no Brasil, o Vasco conseguiu acertar com mais um jogador. O zagueiro Quinteiro, que pertence ao Fortaleza, chega ao time carioca por empréstimo até dezembro, com as duas equipes dividindo o salário, 50% para cada. As equipes já trocaram os documentos. O jogador deve desembarcar no Rio de Janeiro no dia de sábado. O Vasco também negocia com o volante Luiz Henrique da equipe do Fortaleza. Então, vascaínos, essas foram as últimas informações e novidades do Vasco no dia de hoje. Em breve eu volto trazendo mais novidades para vocês do que acontece no Gigante da Colina. Então, se você é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, é só você clicar neste botão vermelho inscrito e inscreva-se aqui embaixo do vídeo, se inscrever no canal e também ativar o sino das notificações. Dessa forma você ficará sempre bem informado em tudo o que acontece no Gigante da Colina. E não se esqueçam também de já deixar o seu like aqui embaixo. O seu like é muito importante, além de nos ajudar. Siga também o nosso Instagram oficial, que está na descrição do vídeo.